Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Catarina Mendes, estava mais habituado a vê-lo aqui à frente, mas, portanto, com esta ligeira inclinação, responde-lhe à pergunta. Em relação à questão do conteúdo da nossa intervenção, era importante que saiba e que fique a saber que nós não mudaremos nem alteraremos a nossa denúncia, as nossas propostas e o nosso combate a uma política que é igual. Uma política que, no essencial, é de continuidade. Eu pergunto-lhe, Sra. Deputada, como é que quer que nós alteremos esse combate, essa denúncia, as nossas propostas, se este Governo deu aqui um exemplo cabal com o seu programa de que, no essencial, naquilo que é estruturante, vai prosseguir a mesma política. Depois, em relação à questão dos salários e dos horários, não se preocupa que um Governo que se afirma de esquerda, que até teve uns leves traços de keynesiano, portanto, quando a crise estalou no plano financeiro, que em relação à questão de dois elementos determinantes que definem o grau de exploração, que muitas vezes é a zona de fronteira entre a esquerda e a direita, que é a valorização dos salários e a valorização dos horários. Pois este seu Governo agarra naquilo que o neoliberalismo tem de pior, designadamente na concepção da flexsegurança decidida ou em gestação na União Europeia, para aplicar aqui através do Código do Trabalho. E é por isso que nós criticamos tanto este Governo pelas suas opções de classe, designadamente em relação à questão dos salários e dos horários. Parece uma heresia na boca do Sr. Primeiro-Ministro que nunca fala aqui da questão da necessidade da valorização dos salários, quando hoje a vida provou que este modelo económico assente nos baixos salários fracassou rotundamente, mas que este Governo quer retomar. Em relação à questão que se coloca do salário mínimo nacional, nós sabemos que isto é um compromisso importante. A nossa dúvida para nós é que, em primeiro lugar, tenha calado perante aquelas vozes que surgiram, designadamente das confederações patronais, a dizer que é melhor não aumentar o salário mínimo nacional. Não ouvimos o Governo dizer nada. Hoje ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que é preciso aumentar o salário mínimo nacional, só não disse uma coisa que nós consideramos importante. Quanto? Como e quanto? E para quando? Creio que esta é a questão que fica e que precisa de ser esclarecida. Depois, em relação ao subsídio de desemprego, nós registramos o avanço em relação aos critérios de atribuição, mas nós colocamos uma outra questão importante, que é a questão do alargamento, não é agora, não foi hoje, do alargamento do subsídio de desemprego. Você conhece, andou na campanha eleitoral, sabe bem que hoje milhares e milhares de homens e mulheres, sem saída para as suas vidas, que esgotaram o subsídio de desemprego, que não encontram emprego em lado nenhum, que se recorrerem à reforma levam uma penalização brutal. São pessoas sem saída. Então não é justo para um Governo, o tal Governo da consciência social, que atendesse a esta situação, alargando, mesmo que extraordinariamente, esse período do subsídio de desemprego. Fica a questão e esperamos uma resposta. Em relação às pensões e reformas, Senhora Deputada, também aqui, portanto, fica satisfeita com o anúncio de um aumento de 1,25%. Mas nós não estamos. E mais, consideramos que também aqui é justo ou não colocar a questão, num quadro tão difícil de desemprego, em que uma trabalhadora, designadamente têxtil, que trabalhou uma vida inteira, 40 anos, mais de 40 anos, e não conseguir para a reforma, porque sabe que vai ser penalizada. Não era justo uma reconsideração, neste quadro de crise, atender à reivindicação dessas pessoas? Como vê, temos de facto divergências, mas podemos ter, portanto, aqui nesta Assembleia, muitas convergências se conseguirmos corresponder àquilo que são os anseios do povo português e àquilo que levou à condenação deste Governo, retirando-lhe a maioria absoluta. Com outra política social, não se pode andar na campanha eleitoral a dizer que se é de esquerda e depois no programa do Governo adotar as soluções neoliberais, particularmente no plano da justiça social. Disse.